Ele não fala nada, né? Gente boa, cara, gente boa. Vai em segundo lugar, quem vai cafezada. Bom dia a todos, aos ouvintes da Rádio FM Super, sejam bem-vindos. Dando início à presente sessão, determino ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Marcelo Costa. Presente. Ernildo Cruz. Anderson Pagoto. Presente. Edivaldo Seri. Presente. Carlos Roberto. Presente. Elcio Seide. Francisco Braga. Hernandes Vitorazzi. Presente. Dirco Luciano. Paulo Amorim. Presente. Vanildo Herzog. Presente. Só justificar aqui a ausência do vereador Elcio, para que todos fiquem sabendo, o pai do vereador Elcio está hospitalizado e está numa situação bem grave. Então o vereador está acompanhando seu pai no hospital. Havendo o número legal dos seus vereadores, convido a todos a colocarem de pé para ouvirmos o hino nacional onde apostolou a leitura da palavra de Deus.
ao meditar na palavra do Senhor, no Salmo 23, do versículo 4 a 6. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor. Em nome de Deus e do povo Afonso Caldense, declaro oficialmente abertos os trabalhos da presente sessão. Determino o seu secretário que faça a leitura das matérias do pequeno expediente. Ofício 157, 2025. Marcelo Bete Costa, presidente da Câmara de Vereadores de Afonso Caldas. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente e considerando a fala do vereador Hernandes Coelho de Toraz, na sessão ordinária do dia 31 de 3 de 2025, solicito esclarecimento quanto à legalidade de gravação de conversas particulares entre os vereadores e os servidores secretários do Poder Executivo, sem a expressa autorização de ambas as partes, com posterior divulgação em grupos de aplicativo de conversa, também sem autorização do outro interlocutor, causando ao mesmo uma exposição da qual não há sequer a oportunidade de se defender ou esclarecer. Havendo amparo legal para a referida conduta descrita pelo vereador, solicitamos que seja informado a essa administração. Não havendo, solicitamos que o mesmo seja apurado. Assim, agradecemos a atenção dispensada e aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de elevada estima e consideração. O senhor José Pimenta, prefeito. Ministério Público do Estado do Espírito Santo, promotor de justiça de Afonso Cláudio, primeiro promotor de justiça. Decisão de instauração de notícia de fato, ofício. Trata-se da manifestação OUV 2025, 142562, em que o notificante anônimo encaminha projeto de lei ordinária, em 16 de 2022, do município de Afonso Cláudio, que define no âmbito da administração pública do município de Afonso Cláudio os critérios de pequeno valor para fins previstos no inciso 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, afirmando que houve irregularidade na sua criação. Em síntese, na que a PL foi encaminhada após a realização de uma sessão extraordinária ocorrida no dia 8 de 1 de 2025, às 12 horas, em regime de urgência especial. Contudo, verificou-se que os requisitos legais para a convocação e realização da sessão extraordinária não haviam sido cumpridos. Além disso, constatou-se a possibilidade de ter ocorrido remuneração adicional aos vereadores. Por fim, na que houve indícios de inconstitucionalidade na justificativa do projeto, pois não continha informações sobre a capacidade financeira do município, incluindo os graus de endividamento e despesas previstos para o ano 2025, violando assim o tema 1231 do STF. Ao final, sugere-se ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, em que passe o notificante afirmar que o referente refere ao PL 16 de 2022, consta na documentação PL 01 de 2025. Ademais, vale trazer à baila o citado tema 1231 do STF. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT. Este que o faça em consonância com a sua capacidade econômica. 2. A aferição da capacidade econômica para este fim deve refletir não somente a receita, mas igualmente aos graus de endividamento e de litigiosidade entre o federado. 3. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político administrativo, externando pela legislação local. Diante do noticiado, com a possível lesão ou ameaça do bem jurídico tutelado pelo Ministério Público,
Resolvo instaurar a presente notícia de fato e determino ao cartório que, primeiro, registra-se no GAPS. Segundo, preciso servindo-se esse despacho como ofício à Câmara Municipal de Afonso Cláudio para que se manifeste no prazo de 10 dias, notadamente, quanto a, primeiro, requisitos legais para convocação e realização de sessões extraordinárias não haviam sido cumpridos. 2. Pagamento de remuneração de adicional dos vereadores. 3. A referição da capacidade econômica para este fim, com as receitas e os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado, para comprovar, alegando, deve encaminhar a documentação pertinente. Terceiro, transcorrido o prazo com ou sem resposta, nova confusão. Afonso Cláudio, senhor Valtair Lemos Loureiro, promotor de justiça. Câmara dos Deputados, recurso do orçamento da União pagos ao município. Município de Afonso Cláudio, março de 2025, total do município, R$ 2.350.366,78. Câmara dos Deputados, transferências constitucionais aos municípios. Município de Afonso Cláudio, março de 2025, total do município, R$ 3.036.151,52. Instituto Cultural das Montanhas, ofício 23 de 2025. Câmara Municipal de Afonso Cláudio, excelentíssimos vereadores e equipe técnica. Assunto: convite para a inauguração das atividades 2025 do Instituto Cultural das Montanhas. Prezados senhores e senhoras, é com grande honra que o Instituto Cultural das Montanhas, que com o CNPJ 51 892 817/00152, fundado 16 de agosto de 2022, vem convidar para a cerimônia de inauguração oficial da sua atividade em 2025, que ocorrerá no dia 24 de abril de 2025, quinta-feira, 19 horas, pontualmente, no Centro Cultural José Ribeiro de Estão, em Afonso Cláudio. O momento marcará o início dos projetos Corais da Montanha com musicalização agrícola, patrocinado pela EDP, via Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Secretaria de Cultura. Com R$ 1 milhão investido na cultura no município, apenas pela LIC, o Instituto oferecerá aulas gratuitas para centenas de alunos, consolidando-se como um marco histórico na inclusão cultural na região no ano 2025. Para além dessas atividades, contamos com o patrocínio inédito da cidade, realizado pelo CICOP, via Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, para formação e manutenção da Camerata Jones Cristão. Uma singela homenagem ao senhor Jones Cristão, doador de 2 equipamentos culturais extremamente relevantes para a região. Nesta jornada também podemos contar com o apoio da Fundação Jones Cristão para compras de instrumentos musicais para a formação da Camerata. Programação: apresentação de quartetos, cordas, experiências inéditas para nossos alunos, apresentação das ações do Instituto para 2025, celebração das parcerias, agradecimentos e finalização. Solicitamos confirmar presença. Para fins da organização, pedimos que confirme a participação até dia 16 de 4 de 2025, pelo e-mail ou pelo telefone 27 99699-6584. Gostaríamos muito de contar com a presença de vocês, nossos parceiros, cujo apoio é fundamental para transformar vidas através da cultura. Agradecemos pela atenção e reforçamos nossa disposição para discutir ajustes ou fornecer documentação adicionais. Atenciosamente, Yasmin Piovesan, gestora do projeto Instituto Cultural das Montanhas. Ofício 3934/2023-1, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Marcelo Bez Costa, presidente da Câmara Municipal da Constituição. Assunto: processo TC número 6851/2022. Parecer prévio TC 067/2023. Senhor presidente, encaminhamos os termos do artigo 129 do regimento interno deste Tribunal de Contas, cópias do parecer prévio
TC 067/2023, do parecer do Ministério Público de Contas, 2483/2023, da Instrução Técnica Conclusiva, 1097/2023, e do Relatório Técnico 108/2023, protocolados no processo TC número 6851/2022, que trata da prestação de contas anual, exercício 2021, da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte, os termos do artigo 79 da Lei Complementar Estadual número 621/2012, artigo 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, Odilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões. Gostaria de informar que, conforme preceitua o artigo 44 da Lei Orgânica do município de Afonso Cláudio, do parágrafo 1º do artigo 264 do Regimento Interno, o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo será afixado no mural desta Casa de Leis durante o período de 60 dias. Ficará à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação. Após esse prazo, o parecer será encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de seu parecer. Indicação 82/2025. Vereador Regivaldo Seri, vem indicar o chefe do Poder Executivo Municipal, na pessoa do senhor Luciano Lacerda Pimenta, para que, juntamente com o setor competente, proceda a manutenção do trecho que liga o bairro da Grama, Serra Pelada e Itarana, situado no município de Afonso Cláudio, Espírito Santo. Regivaldo Seri, vereador. Indicação 83/2025. Excelentíssimo vereador Marcelo Verde Costa, vem indicar o chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Luciano Lacerda Pimenta, para que, juntamente com o setor competente, analise e viabilize a realizar construção de bueiro fluvial na extensão da Avenida Eliezer Lacerda Papá, no bairro São Tarcísio, após a papelaria grafite deste município. Marcelo Verde Costa, vereador. Indicação 84/2025. Excelentíssimo vereador Marcelo Verde Costa, vem indicar o chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Luciano Lacerda Pimenta, para que, juntamente com o setor competente, que proceda à construção de um muro de contenção na rua Tenor Ferreira da Silva. Marcelo Verde Costa, vereador. Moção 85/2025. Excelentíssimo vereador Marcelo Verde Costa, vem indicar o chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Luciano Lacerda Pimenta, para que, juntamente com o setor competente, que proceda à poda das árvores no canteiro central da rua José Eusébio Correia, próximo à rodoviária. Marcelo Verde Costa, vereador. Indicação 86/2025, excelentíssimo vereador Marcelo Verde Costa, vem indicar o chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Luciano Lacerda Pimenta, que, juntamente com o setor competente, proceda à análise técnica da água do abastecimento do distrito de Fazenda Guandu. Marcelo Verde Costa, vereador. Indicação 87/2025, excelentíssimo vereador Marcelo Verde Costa, vem indicar o chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Luciano Lacerda Pimenta, para que, juntamente com o setor competente, com base nas necessidades observadas na comunidade rural, especialmente nas localidades de Santo Antônio e também São Pedro, proceda com a implantação do serviço regular de coleta de lixo nas referidas localidades. Marcelo Verde Costa, vereador. As indicações serão encaminhadas de acordo com as suas destinações. Projeto de Lei Ordinária número 26/2025. Autoria: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Ratifica a deliberação da Assembleia Geral do Consórcio Público Intermunicipal para fortalecimento da produção e comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, COINTER, que altera e consolida o protocolo de intenções do COINTER e dá outras providências. Mensagem de Lei 26/2025. Senhor Presidente,
Tendo aonde levar o conhecimento dessa augusta Casa de Leis, o projeto de lei anexo que ratifica a deliberação da Assembleia Geral do Consórcio Público Municipal para fortalecimento da produção e comercialização de produtos hortícolas estrangeiros, COINTER, que altera e consolida o protocolo de intenções do COINTER e da outras providências. Como é sábio, o protocolo de intenção, assim como todo ajuste processual, pode sofrer alterações no curso de sua vigência e até mesmo extinguir-se pela superveniência de determinados fatos. As alterações podem ser classificadas em dois grupos principais: alterações objetivas e alterações subjetivas. As alterações objetivas são aquelas que implicam modificações no objeto, no conteúdo do contrato, o que ocorre quando há alteração em alguma das cláusulas do ajuste. O artigo 4º, inciso 6º da Lei Federal nº 11.107/2005 faz referência a esse tipo de alteração, ao prever como cláusula necessária do protocolo de intenção a inserção de normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, órgão competente para elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio. Do outro lado, porém, ocorrem alterações subjetivas, assim consideradas aquelas que incidem sobre o sujeito do contrato. Essa categoria de modificação pode resultar do ingresso em um novo ente federativo, um consórcio, ou de seu afastamento, retirada ou exclusão, no vínculo contratual. Como vimos, pode haver o ingresso a posterior de pessoas federativas quando é retardatária a ratificação do protocolo de intenção. Logo, havendo o ingresso ou retirada da pessoa federativa, o contrato de consórcio naturalmente sofre alterações subjetivas. De acordo com o artigo 12 da Lei Federal de 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contrato de contratação do consórcio público, a alteração ou a extinção do contrato do consórcio público dependerá de instrumentos aprovados pela Assembleia Geral, ratificando mediante lei por todos os entes consorciados. Já no inciso 6º, artigo 6º, do decreto 6.017/2007, o regulamento da Lei Federal 11.107/2005, estabelece que dependerá de alterações no contrato do consórcio público o ingresso de ente da federação não mencionado no protocolo de intenções, como possíveis integrantes do consórcio público. Também como o artigo 29 do mesmo regulamento prevê alteração ou a extinção do contrato do consórcio público, dependerá de instrumentos aprovados pela Assembleia Geral, ratificando mediante lei por todos os entes consorciados. Desta feita, tendo em vista o fato de que a Assembleia Geral do Consórcio Público Municipal para o fortalecimento da produção e comercialização de produtos hortícolas estrangeiros, COINTER, deliberou e aprovou a segunda alteração e consolidação dos protocolos de intenções. Segue minuta do presente projeto de lei para a ratificação de todos os entes consorciados, nos moldes exigidos pelas normas aplicadas à matéria. Assim, solicita sua maior atenção e o indispensável apoio dos seus ilustres pares no sentido de que o projeto de lei seja apreciado e posteriormente aprovado. Aproveitando o ensejo para renovar Vossa Excelência, as expressões de apreço e distintas considerações, Luciano Sérgio Pimenta, prefeito. Caminho o projeto para assessoria jurídica para as comissões competentes para edição dos respectivos pareceres. Projeto de Lei Ordinária, número 27/2025. Autoria: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Emenda: dispõe sobre os critérios de elegibilidade para a seleção, concessão e doação para beneficiários das 20 unidades habitacionais situadas no loteamento Pôr do Sol, bairro Cambarim, Afonso Cláudio, Espírito Santo. Mensagem de Lei número 27/2025. O presente projeto de lei objetiva a regulamentação dos critérios de elegibilidade para a seleção, concessão e doação das 20 unidades habitacionais de interesse social, programa Nossa Casa, do Governo do Estado, e convênio 001/2022, situado no conjunto habitacional Pôr do Sol. Tal iniciativa visa diminuir o déficit habitacional no nosso município,
possibilitando que famílias que cumpram os requisitos possam ter uma moradia digna através de critérios objetivos, tal como determina a Resolução 022, de 29 de setembro de 2014. Assim, solicita a sua atenção a indispensável apoio dos seus pares, no sentido de que o projeto de lei seja apreciado e posteriormente aprovado. Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, expressão de nossas apreço e estima e considerações. Senhor Marcelo Pimenta, prefeito. Encaminho o projeto para a assessoria jurídica e as comissões competentes para emissão de respectivos pareceres. Projeto de lei ordinária, número 28/2025, autoria, Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras previdências. O gabinete do Prefeito Municipal de Afonso Cláudio. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência no prazo regulamentar para apreciação e votação do projeto de lei anexo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, elaborada em observância às orientações legais, em especial os dispositivos constitucionais da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que rege as leis, rege as matérias, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem o propósito de estabelecer as orientações e definições para a elaboração e execução dos orçamentos. Sobre os aspectos relacionados às prioridades e metas da administração municipal, a estrutura dos orçamentos, as diretrizes gerais para a elaboração e execução da lei orçamentária anual e suas alterações, as disposições sobre a dívida pública municipal, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais e alterações na legislação tributária, entre outros assuntos de relevância. A LDO foi projetada levando em consideração a atual conjuntura econômica do país. Desse modo, senhor presidente, ao encaminhar o presente projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026, sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência e seus ilustres pares o meu reconhecimento pela colaboração que a administração tem recebido dessa regressa Câmara, solicitando que o projeto de lei seja apreciado e posteriormente aprovado. Senhor Marcelo Pimenta, prefeito. Encaminho o projeto para a assessoria jurídica para as comissões competentes para emissão dos respectivos pareceres. Projeto de lei complementar 1 de 2025. Autoria Marcelo Bete Costa. Emenda. Alterar a lei municipal 1448/1997. Justificativo. A busca de políticas públicas que de fato impactem a vida das pessoas com deficiência é dever do Estado. É de competência do Poder Legislativo Municipal, obedecendo os princípios da legalidade, legislar sobre a proteção e integração das pessoas com deficiência. Nesse diapaso, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade pelo direito à redução da jornada de trabalho no servidor público que tenha filho ou dependente com deficiência. Com a decisão, fica assegurado aos servidores estaduais e municipais com filhos com deficiência o direito de redução de 30% a 50% da jornada, por analogia ao previsto no Estatuto do Servidor Público Federal, sendo legítima a aplicação da lei federal com servidores de estados e municípios, diante do princípio da igualdade substancial, previsto na Constituição Federal e na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. A Corte deu provimento ao recurso extraordinário 1237 e 267, que teve repercussão geral, reconhecida pelo plenário virtual no tema 1097. Foi fixado o seguinte tese: aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado para todo efeito o artigo 98, o inciso 2 e o inciso 3 da Lei 8.112, de 1990. A matéria foi julgada em plenário virtual entre 9 e 16 de dezembro de 2022. Frisa-se que
a inexistência da lei local não justifica violação ao texto constitucional e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o que foi escolhido pelos ministros do Supremo. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, em manifestação do plenário virtual pela repercussão geral, afirmou que a causa extrapola os interesses das partes envolvidas, pois a questão central dos autos alcança os órgãos e as entidades de administração pública de todos os estados da federação e dos municípios que não têm legislação específica sobre o tema. Do ponto de vista jurídico, o ministro observou-se que o esclarecimento da causa permitirá uniformizar o entendimento do Poder Judiciário e evitar que situações semelhantes tenham despechos opostos. Também está presente para Lewandowski a relevância social diante da evidência do interesse das crianças com deficiência ou necessidades especiais. Diante do exposto, vem este vereador, no exercício de seu dever de tutelar e legislar pelos direitos e pela proteção das pessoas com deficiência, requerer o apoio dos pares dessa Casa de Leis, a fim de que, com a aprovação da presente projeto, amplie-se este direito e promovamos na prática a política pública voltada para essa parcela da população. Marcelo Verde Costa, vereador. Encaminho o projeto para assessoria jurídica e para as comissões competentes para emissão dos respectivos pareceres. Projeto de Lei Ordinária número 30 de 2025. Autoria, mesa diretora. Emenda, regulamento da aplicação da Lei Federal 13.709, 14 de agosto de 2018, Lei de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito do Poder Legislativo e Constitucional. Justificativo. O presente projeto de lei estabelece normas sobre a implantação e ampliação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da Câmara dos Códigos Constitucionais. Trata-se de providência que disciplina e garante a proteção de dados pessoais e dispõe sobre o fundamento e diretrizes de proteção destes dados. A disciplina de proteção dos dados pessoais está assentada em alguns fundamentos de observância obrigatórias, tais como respeito à privacidade, autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem e defesa dos direitos humanos, bem como a dignidade das pessoas e do exercício da cidadania. Seguindo o que observa comumente, a legislação acerca da LGPD, em todas as situações não previstas nessa lei, aplica-se supletivamente na Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018. O presente projeto também dispõe acerca do tratamento de dados pessoais pelos agentes de tratamento que devem ser realizados para atendimento da sua finalidade pública, com o objetivo de executar as competências e disposições legais, bem como as atribuições do encargo. Em suma, trata-se dessa lei de grande alcance na proteção de dados pessoais, como garantia individual do cidadão e como mecanismo de proteção da própria administração pública. Diante do exposto, solicitamos a aprovação da presente lei. Marcelo Verde Costa, presidente, Renildo Cruz, vice-presidente, Francisco Pagano, primeiro secretário, Edivaldo Celi, segundo secretário. Encaminho o projeto para assessoria jurídica para as comissões competentes para emissão dos respectivos pareceres. Não havendo mais matéria do pequeno expediente, passaremos ao grande expediente com horário destinado à tribuna livre. Apenas dois da tribuna livre hoje. Depende, né, vereador? Nós temos 15 minutos, como não tem ninguém, o tempo a gente poderia aproveitar mais ainda. O primeiro orador é essa pessoa que vos fala, Marcelo Verde Costa, e o segundo, Hernandes Coelho Vitorá, os vereadores de peso. Convido para tomar assento à mesa o excelentíssimo vice-presidente hoje em exercício, o Edivaldo, para que eu possa utilizar a tribuna livre.
Bom dia, senhores vereadores, em nome do presidente em exercício, Edivaldo Siri, podendo chamá-lo carinhosamente dessa forma, estendo meu bom dia a todos os colegas vereadores, aos assessores que estão hoje na plenária, meu bom dia a todos, à população de Afonso Cláudio, aos ouvintes da Rádio FM Super, aos internautas, meu bom dia especial a todos vocês. Não poderia deixar de iniciar a minha fala abraçando toda a comunidade católica aqui de Afonso Cláudio, do Estado do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Ontem amanhecemos o dia com uma notícia muito triste, o falecimento do Papa Francisco. E uma das maiores dádivas daquele santo homem era o diálogo. O diálogo que eu sempre falo aqui nessa tribuna, que é importantíssimo para todos nós. Então fica aqui externado por esse vereador, pela Câmara Municipal de Afonso Cláudio, a toda a comunidade católica, as minhas condolências, e todo mundo, porque o Papa é uma figura mundial, é uma figura emblemática. Bom, respondendo a um ofício do Ministério Público essa semana passada, me causa surpresa quando algumas denúncias, eu não sei se de forma maldosa ou infundada, vem aqui falar dos vereadores com relação às sessões extraordinárias. Para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, vereador do município de Afonso Cláudio não recebe nenhuma remuneração extra para fazer qualquer sessão extraordinária. Vereador do município de Afonso Cláudio não recebe nenhum auxílio alimentação. Vereador do município de Afonso Cláudio não recebe 13º. Vereador do município de Afonso Cláudio não recebe vale-feira. Então, assim, é claro que essas indagações, principalmente de pessoas anônimas, que fique bem esclarecido isso para toda a população de Afonso Cláudio, que eu acredito que a maioria já sabe que isso não acontece, mas acredito que de uma forma desinformada faz essa pergunta ao Ministério Público, Então, como virou de praxe agora, qualquer coisinha nós vamos ao Ministério Público. Então, procure se informar primeiro. Então, mas não tem problema nenhum, nós já respondemos ao Ministério Público. A sessão extraordinária relativa ao tema que foi lido aqui agora há pouco pelo colega Anderson Pavotto já foi passada ao Ministério Público com todos os trâmites de forma legal, todos, para que seja executado uma sessão extraordinária. Então, fica aqui esclarecido aos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, o que eu acabei de dizer. Sessão extraordinária, vereador não recebe nenhuma remuneração. Se tiver 10 no mês, as 10 vão ser feitas e não tem remuneração extra nenhuma para mim e para os novos colegas. Gostaria de falar uma coisa assim que deixa, como cidadão, como vereador, não só a mim, mas eu tenho certeza que no que nós conversamos daqui a pouco, os colegas vereadores, com relação ao desperdício de água no município de Afonso Cláudio. E aí fica o ponto de interrogação. Até quando nós vamos esperar que a prestadora de serviço, que a CESAM, tome uma providência mais urgente com relação a isso? Eu sugeri aqui, há uns dias atrás, para o responsável
da CESAM no município de Afonso Cláudio e tente fazer uma parceria momentânea com o município de Afonso Cláudio, para que pelo menos esses reparos mais emergentes, que estão aí há 10, 15 dias com vazamento de água tratada, isso seja solucionado o mais breve possível. Já era para ter sido solucionado independentemente do que ocasionou com a prestadora de serviço, o Bomilson, para a CESAM. Eu acho que isso é uma coisa urgente. Eu sei dos esforços que as pessoas que prestam serviço aqui na CESAM, o responsável, estão fazendo, mas nós não podemos baixar a guarda. Agora, após essa sessão, provavelmente nós vamos fazer um comunicado direto com a assinatura de todos os vereadores presentes à chefia da CESAM, porque é inadmissível isso. Então, assim, a gente leva o problema e também dá alguma solução, vereador Vanildo, porque, de repente, nesse momento que a gente vê a dificuldade, uma parceria com a prefeitura seria a coisa mais rápida, mais ágil para poder ser feita. Então, fica aí a dica e as partes procurem conversar, né? Isso aí é importante. A parte, vereador Beto. Completando a palavra de Vossa Excelência, eu acho que é até um desrespeito pelo cidadão, né, pelos próprios vereadores que foi eleito legitimamente pela população, né. São dois órgãos do governo importantes, e a CESAM, todo mundo sabe que é um órgão importante do governo, mas o que ela tem feito aqui no município e em outros também está deixando muito a desejar. Nós fizemos essa reclamação, levamos ao deputado, semana passada tivemos com o deputado, fizemos essa cobrança, e então a gente não pode, a gente tem que sempre perseverar, unir e cobrar. Não só da CESAM também, aproveitando a oportunidade, para dizer desses caminhos do campo nosso aqui, daqui de São Francisco, que já falei 3 vezes aqui, levei o conhecimento do deputado também, né? Acidentes diários, vamos dizer assim, de moto, porque talvez não chegue na mídia, mas uma moto que passa um buraco e estraga, você gasta 2 mil, 3 mil para consertar, é um acidente. Não é acidente no vídeo, mas é um acidente. Então, nós estamos pedindo, estamos cobrando, e hoje, pela 3ª vez, vou pedir uma agenda ao secretário Enes, se vereadores quiserem acompanhar, tem um prazer e junto, porque a causa é justa. Obrigado, vereador. A parte, vereador. Parte, vereador Anderson Pagudo. O vereador Marcelo e demais colegas, né? A questão dos nossos recursos hídricos é muito importante para nós aqui no Afonso Cláudio. A gente sabe que sem a água a gente não tem produção agrícola, a gente não tem vida, né, aqui no nosso município. Então, quando a gente vê a CESAM como operacionando a parte de água para a gente ter abastecimento aqui no município, e está dando problema, mas também tem que ver como está nos nossos distritos, como está nos nossos, na zona rural do nosso Afonso Cláudio. Porque a gente tem que se unir força aqui, cobrar, mas também ser parceiro. Né? Porque se a gente, quando a gente trabalha em parceria, a tendência de dar certo é muito maior do que quando a gente só vai, né, não ser parceiro, só de cobrar. Então, assim, eu acho que nós poderíamos colocar a Câmara Municipal também à disposição desses debates que vão ter, né, entre a CESAM, as comunidades rurais e o centro da cidade, para que possamos fortalecer e a gente buscar um denominador comum, que é, né, preservar nossos recursos hídricos e a nossa água chegar à nossa comunidade, às nossas casas, com a melhor qualidade possível. Com parte, vereador. Parte, vereador Hernandes. Vereador Serrado, a questão da CESAM, vereador Marcelo, uma pergunta que eu faço para Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem quase 30 anos de serviço público na prefeitura, caberia a fiscalização do município, porque eu não tenho conhecimento, ela fazer o levantamento disso. Nós somos muitos fiscais e muitos funcionários, um chefe novo, com sangue no olho para trabalhar, e que fizesse esse levantamento e que a prefeitura enviasse isso, salvo engano, tem uma agência estadual de regulação de serviços públicos, ao qual a CESAM subordinada, que fosse cobrada.
E com a fala do vereador, Sua Excelência, eu discordo um pouco de Vossa Excelência, porque a questão da parceria à água é um serviço pago e caro, água e esgoto, serviço pago e caro. Então, é a mesma coisa de eu entrar numa loja, comprar um produto e vir com defeito, vir com problema, está ineficiente. Ele não é uma parceria, eles têm que pagar, eles têm que fornecer aquilo que a gente paga, que é um serviço caro, água e esgoto. Então, assim, eles só têm que fazer o certo, só cumprir pelo contrato, porque realmente está uma situação crítica mesmo, essa questão da CESAM. Parabéns por ter levantado o tema, presidente. Parte. Eu vou cedo todas as partes que Vossa Excelência puder, só que no finalzinho, o senhor me concede, Vossa Excelência me concede uma parte um pouquinho a mais. Pode deixar que eu te dar um tempo bom a mais, então. Não, Marcelo, é ótimo tema que você levantou aí hoje, e semana passada mesmo a gente foi muito cobrado aqui na cidade sobre os vazamentos que está tendo de água tratada, você já falou aí na sua parte, e também tem esgotos, que são cobrados 80% de taxa de esgoto, vazando em rua, céu aberto aí, e também está sendo jogado no nosso rio Guandu, que a gente paga essa taxa de 80% para ser tratado e não está sendo tratado corretamente. Então a gente pede esclarecimento da CESAM, juntamente com a Tupomils, para que possa estar dando essa assistência a gente aqui, para a gente dar uma resposta à população. Muito bom o seu tema aí. Presidente. A parte, vereador Alzinho. Obrigado. Tema bastante relevante, parabéns. E aquilo que nós falamos, a CESAM, quando o nosso usuário está numa situação crítica, eles estão ali praticamente quase toda hora para intimar e penalizar. E nós temos aqui, como foi citado por Vossa Excelência pelos vereadores, uma situação que a gente não pode tolerar e permitir, Afonso Cláudio, é o desperdício. E aqui na rua, uma das ruas, um dos vazamentos que está em Afonso Cláudio há quase um mês, passei de ontem à noite, vereador Hernandes, e constatei de novo, próximo à pizzaria Express, está ali a água vazando, é uma vergonha. Outro vazamento na rua ali da Colina do Cruzeiro, próximo ao Bar do Mita. Ontem me ligaram à tarde, até o Bento ali dos moradores do Bento, das máquinas do Morro da CESAM, pedindo também Bento Ribeiro, para que a gente olhasse com carinho. Então esse tema de Vossa Excelência é relevante, pode contar com a minha assinatura a favor aí depois do expediente que a gente caminhar a CESAM. E eu tenho certeza que o nosso chefe aqui, a boa vontade deles é boa, mas ele não pode deixar muito devagar as coisas para esperar para depois. A empresa, segundo o que eles alegaram, suspendeu o serviço, então cabe a nós agora reforçar isso para que realmente esse serviço não seja interrompido. E como Vossa Excelência disse, essa parceria com a prefeitura, às vezes a gente vai na prefeitura, que o povo inteiro quer a prefeitura não tem a competência de resolver, é a CESAM. Vai na CESAM, é a prefeitura. Então tem que ter esse diálogo, essa parceria, a união para fortalecer e melhorar o serviço aí do nosso povo querido de Afonso Cláudio. Vereador Pitaúja, uma parte também não, né? Só faltou Vossa Excelência. Mas, só lembrando aos ouvintes, que quando o vereador Siri falou da questão dos 80% da água tratada, é só o que passa, nós só pagamos o que passa no hidrômetro, tá? O que é marcado. Esse vazamento aí não está sendo computado, mas, de certa forma, é também um desperdício muito grande. Tem aqui na loteamento do Canarinho, Colina do Cruzeiro, em frente à Express, lá na Grama, lá no Campo 20. Então, assim, são vários, e eu tenho certeza que com o pessoal que está hoje efetivo da CESAM aqui, não tem condições de dar conta disso. Então, assim, que seja feita uma parceria provisória, né, e que assuma isso de uma forma mais rápida. Com relação à água de Fazenda Guandu, o tema hoje, vocês estão percebendo que é água, né? Então, a água de Fazenda Guandu está sendo feito um tratamento, tem a falta de água, em alguns setores a água está chegando numa coloração não aceitável, mas existem vários setores, várias pessoas que compõem essa situação da água de Fazenda Guandu. Vou sugerir
que seja feita uma reunião em Fazenda Bangu com a associação de moradores, com os responsáveis, que faça essa explicação para a população, o que está acontecendo. Porque, na verdade, a gente fala, tem o serviço da CESAM, tem uma empresa contratada pela CESAM, não pode tampar os buracos lá das ruas de Fazenda Bangu, porque a empresa paralisou a obra. Então, assim, a gente entende isso tudo, só não pode continuar do jeito que está. Tem que ter um entendimento, tem que ter uma conversa, tem que dar um denominador, um rumo para isso aí, os vazamentos. Se a gente não tomar providência com relação a isso, nós vamos esperar 60, 90 dias até que uma nova empresa seja contratada pela CESAM. Não tem como. Assim, eu peço encarecidamente para os responsáveis tomar essas providências. A Câmara Municipal vai tomar providência que ela tem que é cabível à Câmara Municipal. Agora que os envolvidos também se movimentem com relação a isso. Esse mês, presidente, nós comemoramos, dia 2 de abril, comemoramos a conscientização mundial do autismo. E aqui eu venho falar para os senhores o seguinte: nós temos que ter uma consciência e um trabalho especial com relação a isso. O aumento de casos de autismo, de laudo, nas escolas municipais, vou referir aqui ao município de Afonso Claudio, é muito grande. E isso tem trazido assim, um trabalho a mais para a Secretaria de Educação. E com isso também, a lei que foi lida pelo vereador Anderson, com relação aos funcionários do município de Afonso Claudio, é importante a gente olhar isso com carinho. Por quê? Existe funcionário de diversas áreas da prefeitura que tem filhos ou que são responsáveis por crianças com transtorno do espectro autista. Então isso é importante a gente olhar, ter um olhar especial, porque levantamentos, e eu estive olhando isso há pouco tempo, nós temos a cada 31 crianças, um é autista. Nos Estados Unidos, levantamento do último censo lá, a cada 36 crianças, uma é autista. Imagina isso numa população. O Brasil hoje estima-se em torno de 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. Então, é muito alto, é preocupante, é um desafio para a administração pública, e a gente tem que bater palma para algumas ações que são legais. E aí nós tivemos semana passada uma reunião com a educação, da educação especial, sobre a educação especial, com pais e mães de crianças com transtorno do espectro autista. E a educação, o que ela está fazendo? Mesmo sem a legislação estar em vigor, ela está chamando os funcionários. Ela chama o funcionário que acha que tem que ter uma carga horária diferenciada. Ela chama o funcionário, entram num acordo, é feita uma ata, assinam as partes, e aí, vida que segue. Agora, o que eu não posso deixar de falar aqui também, citar um bom exemplo. Parabéns para a Secretaria de Educação, que já está se antecipando com situações. Mas tem algumas secretarias do nosso município que têm pedidos, vereador Anderson, há 9 meses. Uma gestação, há 9 meses, sem ter uma palavra. Olha, vem aqui para a gente conversar. A gente tem uma lei em vigor aí, mas nós queremos conversar, ver o que é possível ser feito, o que a pessoa quer e o que é possível ser feito. Então isso vai do bom senso. Isso não precisa chegar, talvez, ao chefe do Poder Executivo, ao prefeito. Isso é trabalho de secretário. Então o secretário tem essa sensibilidade, tem esse ofício já, que a pessoa oficializou, que a pessoa pediu a possível redução de carga horária, e traga esse funcionário, vereador Marrom, traga esse funcionário, converse com ele, porque nós não podemos esperar 9 meses de, daquela angústia, saber se vai ou não vai,
saber que o funcionário sabe que ele tem o direito, mas ele quer ouvir do secretário, às vezes, uma atenção maior. Então a gente pede para qual secretaria que tiver um pedido desse, de redução de carga horária, que faça essa análise de uma forma mais criteriosa, chame o funcionário para conversar, não se afaste do problema, aí é pior. E aí só vai causando um transtorno maior em quem está aguardando. Então é difícil, a situação do funcionário que tem um filho com transtorno do espectro já é difícil. Então amenize isso, é um pedido que eu estou fazendo, não vou aqui declinar na tribuna qual secretaria que não dá essa atenção, pelo menos por enquanto. Eu estou aqui para divulgar as coisas boas, então estou divulgando que a Secretaria de Educação já tem o caminho. Então é muito simples, pega o telefone, ligue lá para o responsável, o secretário de Educação, fala: secretário, como está funcionando isso? A minha secretaria está com uma demanda, como é que eu faço? É muito simples, da cadeira dá para você fazer isso. Então assim, espero que isso seja solucionado o mais breve possível, em regime de urgência. Então é importante a gente ressaltar aqui, no mês que a gente comemora a conscientização mundial sobre o autismo. É importante que seja feito isso. Então assim, terminando a minha fala, quero exemplificar para vocês. Durante esses 4 anos e 4 meses que eu estou aqui na Câmara Municipal, eu tenho tentado, vereadores, amenizar tudo o que acontece de ruim. Os senhores que estão entrando agora, os que já fazem parte de se reeleger, sabem disso. Agora, tem algumas ações que eu não vou, como presidente da Câmara, permitir mais. As brigas pessoais, as brigas individuais, elas passem da porta da Câmara para fora, da porta da Prefeitura para fora. E aí se resolve de não sei como. Nós estamos aqui, e até conversei isso com o vereador Marrom semana passada, nós estamos aqui para dialogar e para amenizar todos os problemas, seja quaisquer que forem. E assim nós vamos prosseguir. Eu não vou servir aqui de mediador, às vezes por uma briga pessoal. Não vou servir, e eu tenho certeza que nenhum colega vereador também vai se prestar a esse papel. Nós estamos aqui para amenizar tudo quanto é briga, problemas, soluções, para que o nosso município tenha a repercussão que precisa ter no nosso estado. Nós somos grandes e assim deveremos agir, como grandes, como um município que tem 25 mil eleitores, um município que tem mais de 30 mil habitantes, um município que tem as belezas naturais, com todo respeito aos demais colegas dos outros municípios, mas são as mais bonitas do estado do Espírito Santo. Um município que daqui a pouco vai ter a ecoterapia na praia, um município que está transbordando em um monte de coisas bonitas, um município que tem uma CDL que está unida para que as festas aconteçam, um município que até o ano passado teve as melhores festas do estado do Espírito Santo. É para isso que nós estamos aqui. Agora, tudo que for relativo à utilização de vereadores para brigas pessoais, vocês podem ter certeza que não vão ter o meu apoio. Um abraço a todos, até a próxima sessão. Convido para reassumir a mesa o excelentíssimo senhor presidente Marcelo Berger Costa. Convido para fazer uso da tribuna livre o excelentíssimo vereador Hernandes Coelho Vitorati.
Bom dia a todos, presentes, ouvintes, senhor presidente, colegas vereadores. Primeiramente aqui eu queria esclarecer uma situação que aconteceu recentemente comigo. Um marido de uma pessoa que é professora veio me falar que está rolando um comentário entre os funcionários públicos que eu fui contra, presidente, o aumento do ticket para os funcionários públicos, né, do executivo. E aí eu pergunto para Vossas Excelências, que não é segredo para ninguém, que nós sempre discutimos as coisas, conversando das coisas antes na sala de reuniões, e vocês podem confirmar se em algum momento eu fui contra aumento de ticket para servidor público. Aqui o presidente acabou de falar, com um movimento de cabeça, né, aliás, que eu não fui contra aumento de... Vereador, isso aí está bem, desculpe interromper, mas só para não ficar só no movimento de cabeça. Vossa Excelência foi a favor do que a Prefeitura mandou para cá. Então, assim, só para a gente deixar bem claro, isso está explícito na votação também. Votação, a quantidade de vereadores que estavam aqui, votaram todos a favor dessa situação. Obrigado, presidente. O presidente falou, eu estou até com um boletim de votação aqui. Depois eu vou publicar na rede social, porque, presidente, tem pessoas que ficam espalhando essas coisas, eu não sei qual é o intuito disso, e só queria esclarecer para você, servidor público, que eu votei a favor do que veio para cá. Acho que vocês merecem muito mais do que isso, muito mais mesmo. E poderia até ser repensado, né? Porque, como foi dito aqui, só de economia no passado de 27 milhões que virou na conta, eu acho que esse ticket ele poderia até por uns R$1.000, né? Eu acho que não ia fazer falta não, porque 27 milhões em cofre, a arrecadação aumentando, para dar um pouco mais de dignidade para o servidor, mas só para esclarecer e finalizar. Tudo que for para servidor, que for algo plausível, sim, algo dentro das condições que não abuse da sociedade, eu vou votar favorável. Eu sou servidor público, eu sei o que vocês fazem. Então, só para botar um ponto em cima disso. Outra questão que me chamou um pouco a atenção foi essa desse ofício que chegou falando sobre conversa dita. Eu gravo conversa com o secretário. Eu gravo mesmo, mas só que quando eu gravo eu falo com uma gravação legal, presidente. Ele tem consciência, ele tem ciência, aliás, de que eu estou gravando a reunião, por quê? Para depois não falar que não foi dito. Eu falo para ele que é uma gravação legal, eu informo para ele que se ele quiser eu passo uma cópia para ele. E como é tanto dito aqui na tribuna, nosso município é diamante duplo, né? Sei lá, em transparência. Eu não sei em qual diamante que está aí de transparência. Eu acho que então, se é um município tão transparente, nós não temos nada para esconder, por que uma reunião entre um vereador e um secretário que não tem nada escuso sendo discutido, sendo falado, sendo solicitado, eu não posso gravar essa reunião e passar para quem solicitou para o vereador? Então, assim, não sei porquê, acho até um absurdo isso aí, ter chegado esse ofício aqui. Como Vossa Excelência falou, e foi muito feliz no final da fala, eu já até falei com o vereador Marronzinho, eu quero evitar problema, quero viver em paz, porque no final quem sofre é a gente, a família da gente. Sabe, às vezes a pessoa vê você sorrindo, vê você andando pela rua, mas ela não sabe o que se passa dentro de você, dentro da sua cabeça. Então, eu quero tranquilidade na minha vida, não quero problema, não quero trazer nada particular para cá. Vocês sabem que o vereador Marronzinho, que mais que ninguém sabe, que eu quero evitar confusão, já falei muito para ele, mas tem certas coisas que chegam até a gente que é difícil você evitar, infelizmente. Então, eu peço para você de casa, quando chegar alguma coisa, meu telefone está em grupo aí de WhatsApp, tem no site da Câmara, ele me manda uma mensagem, me pergunta, vem aqui na rua me explicar, eu vou, eu não tenho problema, às vezes posso demorar um pouco, mas eu vou. Antes de você tecer uma opinião baseada em disse-me-disse. Então, assim, procura saber, procura se informar, porque é uma situação chata, né, presidente? Você chegar no local, o cara falar, fulano fez isso, fulano votou contra a gente. Como teve algo que foi dito aqui na sessão do dia 10, de que hoje as pessoas elas falam muito assim, jogando em terceira pessoa, para não direcionar, para não dar margem para o processo. Mas todo mundo sabe que
O policial rodoviário federal que mora em Afonso Cláudio sou eu. Só tem eu que moro aqui, os outros estão tudo para fora. E um caminhão dos veículos da empresa comercial público, quando pisam, quando botam seus pneus na rodovia, eles são abordados. Então, assim, como eu falo, eu desafio ao senhor presidente, manda um ofício para a Polícia Rodoviária Federal, solicite meu relatório de abordagens, meus logs de acesso e veja se eu persigo alguma empresa. Muito pelo contrário. Em 2017, quando eu trabalhei na Operação Leste no Rio de Janeiro, eu liguei para o Levi, dono dessa fábrica de pães da LEC, que estava sofrendo muito assalto no Rio de Janeiro, na Rio Mania. E eu me ofereci para entrar dentro de um caminhão daquele, porque eles já tinham virado freguês de ladrão já. Eu tinha me oferecido, no dia do meu plantão, de entrar dentro do caminhão, para na hora que eles falavam em segue, era um golpe que tinha um tipo de assalto com dois motoqueiros, né, encostavam no caminhão, apontavam a arma para o motorista e mandava ele entrar na comunidade. E se o senhor Levi se lembrar, pode perguntar para ele o que eu liguei para ele quando eu estava trabalhando em 2017, salvo engano, 17 ou início de 2018. Quando eu liguei para ele, me ofereci para entrar dentro desse caminhão, para aí a gente ver como ia desenrolar a situação. Então, assim, é injusto falar que eu quero prejudicar comerciante de Afonso Cláudio. Tudo que eu ganho, eu gasto aqui. O meu salário fica aqui. Fiz 3 construções, comprei tudo aqui. Não comprei nada fora. Então, assim, procure avaliar o que é dito, de quem é dito, de onde vem, porque está, se uma caça às bruxas, está ficando uma situação chata isso, presidente. Vamos trabalhar, como Vossa Excelência falou, no município, tornar nosso município grandioso, a vida das pessoas melhores. Como foi dito aqui hoje, essa questão da CESAM, inclusive, quando Vossa Excelência estava usando aqui a tribuna, teve uma moradora que me mandou uma mensagem ali, dizendo que o relógio dela, o tubo que entra para passar no relógio que vem da rua, está vazando desde ontem. Está tentando contato com a CESAM desde ontem e não consegue, para uma equipe lá reparar o problema. Aí vocês imaginam a ligação, o cano entra direto, quanto foi desperdiçado, né? E parece que, segundo os estudos, nós vamos passar por uma crise hídrica violenta, né, pelos próximos anos. Então, assim, só gostaria de esclarecer isso. E, por exemplo, vamos lá. Hoje eu vou à Secretaria de Obras à tarde, procurar o secretário, para levar uma situação, o vereador Vanildo, não sei se ele está ciente disso. Os moradores ali no Alto Lagoa, ali na propriedade dos Botelhos, dos Brejas ali, dos Lenk, né? Parece que eles não moram, eles não são munícipes de Afonso Cláudio. Por que não fazem as estradas das pessoas lá? Eles estão em plena colheita de café. Se precisar ali de um socorro, presidente, o cidadão não consegue, o SAMU não entra lá, né, vereador Vanildo? Não entra lá. Ali moram cerca de 20 pessoas que dependem dali da agricultura para ver escoar essa produção e estão enrolando, estão barrigando o cidadão, não vão lá fazer as estradas do cidadão. Aí o que eu vou fazer agora de tarde? Eu vou lá, vou procurar o secretário, vou botar meu telefone em cima da mesa, ele deve estar ouvindo que eles acompanham a sessão, vou falar para ele a gravação legal, está consciente quanto você vai resolver o problema tanto. Aí eu vou e mando para o contribuinte, mando para quem paga imposto. Eu acho que nada mais transparente e justo que isso. Porque se o servidor não fizer, que é responsável, que tem todo aquele maquinário, todo aquele aparato, ele não fez isso por vida. Porque, infelizmente, na gestão do nosso município tem acontecido isso, presidente, de não fazer as coisas por vida, não fazer festa, como vocês ouviram aqui. 27 milhões virando de um ano para o outro, agora tem 50, e não faz festa por vida para poder atingir um promotor, um radialista. Então, assim, vamos parar de fazer essas coisas por vida, vamos trabalhar. Esse dinheiro que está lá é do contribuinte, é desse pessoal lá da família dos Botelhos, dos Brejas, que pagaram impostos, que estão nos cofres públicos, eles têm direito de receber também o serviço. Então, secretário de obras, se Vossa Senhoria está ouvindo aí, resolva o problema das pessoas. Tem plena colheita de café, eles não conseguem trabalhar, não conseguem receber um socorro, porque a estrada está intransitável. Então, assim, pediram para a gente, né? Acho que pediram para a Vossa Excelência também, acho que pediram para o vereador Nita. Então, secretário, atenda o pedido aí da sociedade, você não está fazendo favor para ninguém. É igual a questão da CESAM.
a gente paga e paga caro para manter essa estrutura. É só olhar nos nossos contra-cheques aqui, o tanto de imposto que a gente paga é deduzido na fonte, então não está sendo favor para ninguém. E como foi dito aqui também, a eleição acabou dia 6 de outubro, agora é todo mundo contribuinte, aqui é todo mundo servidor público, então vamos servir o público. Então, presidente, é isso que eu queria, parabéns pelo discurso de Vossa Excelência, muito pertinente, e assim, vamos cobrar a CESAM, porque está uma situação complicada, vamos na fiscalização cobrar ao chefe da fiscalização que ele exerça a função dele. Para Vossa Excelência ter uma ideia, aquelas intervenções do pavimento, vereador Marronzinho de Fazenda do Bandu, estão lá acho que desde setembro do ano passado. E a fiscalização não tinha comparecido lá nenhuma vez. A primeira denúncia que teve foi quando eu cheguei lá e não falei, então vamos formular aqui a denúncia para ir lá e verificar o que está acontecendo. O que está acontecendo com o chefe da fiscalização, presidente? Será que ele não roda, ele não vê o município dele, ele não procura saber das irregularidades que tem, das coisas que estão acontecendo? Só que no mesmo dia, na semana passada, parece que estavam cavando um lote ali na chácara da Providência, baixou drone, parece que foi até chefe aí, altas autoridades, né? Vou ser redundante aqui, cometeu uma irregularidade gramatical, foram ao local com drone particular fiscalizar uma escavação de um lote. Agora, quando você pega algo tão grande que atrapalha todo, que mexe com a vida de todo um distrito, e o funcionário não vai lá fiscalizar, não vai lá cumprir a função dele, notificar quem tem de notificar, aplicar a multa quem tem de ser aplicada a multa. Então, assim, isso é uma coisa grave que está acontecendo no nosso município. Hoje à tarde eu vou à fiscalização, vou conversar com o responsável, quero saber o que está acontecendo no que tange a CESAM, porque Vossa Excelência acompanha aí. A situação está feia, os contribuintes estão cobrando e eles merecem a resposta. Obrigado a todos, um bom dia. Decorrido o horário destinado à tribuna livre, determina ao seu secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores para passarmos a leitura das matérias da ordem do dia. Marcelo Costa. Presente. Denildo Cruz. Anderson Pagode. Regivaldo Seri. Presente. Carlos Roberto. Presente. Elcio Seira. Francisco Braga. Hernandes Vitorazzi. Presente. Hilton Luciano. Presente. Paulo Amorim. Presente. Manilda Herzog. Presente. Havendo quórum para deliberar, determina ao seu secretário que faça a leitura das matérias da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária 19/2025. Autoria: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Emenda: autoriza o Poder Executivo a conceder premiação em dinheiro no Campeonato Comunitário de Futebol 2025. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Excelentíssimos senhores vereadores, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em seu parecer, conclui por unanimidade pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade ou técnico legislativo o projeto de lei número 19/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Coloca em discussão o parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo vereadores a discutir, coloca a votação. Vereadores que aprovam permanecem sentados, que não aprovam se levantam. Aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Excelentíssimos senhores vereadores, a Comissão de Finanças e Orçamento, em seu parecer, conclui por unanimidade pela aprovação do projeto de lei número 19/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Coloca em discussão o parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo vereadores a discutir, coloca a votação. Vereadores que aprovam permanecem sentados, que não aprovam se levantam. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o projeto. Bom, é importante ressaltar aqui que nesse projeto, parabenizar aí a Secretaria de Esportes, através da Prefeitura, do Poder Executivo, com relação à premiação
do Campeonato Comunitário Municipal. É um incentivo ao esporte e esse ano, pelo que tem visto aí, está bem disputado. Não havendo vereadores a discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados, que não aprovam, se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária número 20/2025. Autoria: Prefeitura Municipal de Afonso Caldas. Emenda: abre no orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de Afonso Caldas, Estado do Espírito Santo, crédito adicional especial no valor de R$ 3.371,44 para os fins específicos. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Excelentíssimos senhores vereadores, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em seu parecer, conclui por unanimidade, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boas técnicas legislativas, o projeto de lei número 020/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Coloca em discussão o parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo vereadores a discutir, coloca em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados, que não aprovam, se levantem. Aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Excelentíssimos senhores vereadores, a Comissão de Finanças e Orçamento, em seu parecer, conclui por unanimidade pela aprovação do projeto de lei número 20/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Coloca em discussão o parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo vereadores a discutir, coloca em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados, que não aprovam, se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei. Coloca em discussão o projeto. Não havendo vereadores a discutir, coloca em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados, que não aprovam, se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária 22/2025. Autoria: Prefeitura Municipal de Afonso Caldas. Emenda: projeto de lei abre no orçamento fiscal do Fundo Municipal de Saúde de Afonso Caldas, Estado do Espírito Santo, crédito adicional especial no valor de R$ 157.770 para fins específicos. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Excelentíssimos senhores vereadores, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em seu parecer, conclui por unanimidade, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boas técnicas legislativas, o projeto de lei número 22/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Coloca em discussão o parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo vereadores a discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados, que não aprovam, se levantam. Aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Excelentíssimos senhores vereadores, a Comissão de Finanças e Orçamento, em seu parecer, conclui por unanimidade pela aprovação do projeto de lei número 22/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Coloca em discussão o parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo vereadores a discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados, que não aprovam, se levantam. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o projeto. Não havendo vereadores a discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados, que não aprovam, se levantam. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária número 23/2025. Autoria: Prefeitura Municipal de Afonso Caldas. Emenda: dispõe sobre a inclusão de atividades e despesas ao PPA, Plano Plurianual do Fundo Municipal de Saúde para o período 2022 e 2025, estabelecido pela Lei Municipal número 2390, de 8 de dezembro de 2021. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Excelentíssimos senhores vereadores, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no seu parecer, conclui por unanimidade, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boas técnicas legislativas, o projeto de lei número 23/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Coloca em discussão o parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Não havendo vereadores a discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, que não aprovam se levantam. Aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Excelentíssimos senhores vereadores, a Comissão de Finanças e Orçamento, em seu parecer, conclui por unanimidade pela aprovação do projeto de lei número 23/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Coloco em discussão o parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo vereadores a discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, que não aprovam se levantam. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto. Não havendo vereadores a discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, que não aprovam se levantam. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinário número 21/2025. Autoria: Anderson Geraldo Pagoto de Moura. Emenda: Regulamento e controle da vegetação da zona urbana e rural, através de capina química, no âmbito do município de Afonso Cláudio e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Excelentíssimos senhores vereadores, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em seu parecer, conclui por unanimidade pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa o projeto de lei número 021/2025, de autoria do excelentíssimo vereador Anderson Geraldo Pagoto de Moura. Coloco em discussão o parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo vereadores a discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, que não aprovam se levantam. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto. Pela ordem, vereador Anderson Geraldo Pagoto. Pessoal, esse projeto ele é muito importante, né? Agora se tornando lei, vai dinamizar o serviço de limpeza pública da nossa cidade, vai ajudar bastante nas nossas estradas, vicinais e rurais, para que tenha um maior processo de limpeza, né? A gente utilizando esses produtos químicos, né? Defensivos químicos, e são específicos, eles são não agrícolas, são específicos para esse uso urbano. Então, assim, eu acho que tem muito a acrescentar no nosso município e vai ajudar muito os nossos profissionais da limpeza urbana. Continue a discussão. Parabenizar a Vossa Excelência, vereador Anderson, pela iniciativa do projeto e tenho certeza também que vai ser de suma importância para melhorar o trabalho do dia a dia dos funcionários públicos municipais. Lembrando que tem uma normativa para isso aí, né? Então, depois que, se caso for aprovado o projeto, vai sair uma normativa para que possa passar aí para os produtores rurais. Não havendo mais vereadores a discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, que não aprovam se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária número 24/2025. Autoria Marcelo Pérez Costa. Emenda: Dispõe sobre a regulamentação da denominação de próprio público no âmbito do município de Afonso Cláudio, Espírito Santo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Excelentíssimos senhores vereadores, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em seu parecer, conclui por unanimidade pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boas técnicas legislativas do projeto de lei número 024/2025, de autoria do excelentíssimo vereador Marcelo Pérez Costa. Coloca em discussão o parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo vereadores a discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, que não aprovam se levantam. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o projeto. Esse projeto vem normatizar a situação de quando alguém quer colocar a denominação de um logrador público. Ou, ao contrário, quando já existe um nome e quer renomear, então que é mais complicado. Então, no momento, a gente não tinha uma normativa para que pudesse ser feito isso. Então, esse projeto vem abarcar isso e
delimitar aí quais os trâmites legais para que possam ser feitos. Na verdade, na colocação de nome, a gente já vem fazendo o normal, o corriqueiro, que é o comum. Agora, quando renomear, aí está meio aleatório. Então, esse projeto vem para normatizar isso aí. E conta com a colaboração dos colegas para a aprovação. Continue a discussão. Não havendo mais vereadores a discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, que não aprovam se levantam. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária 25/2025. Autoria, mesa diretora. Emenda. Concede gratificação ao servidor membro da Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivo da Câmara Municipal de Afonso Caldas, Espírito Santo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Excelentíssimos senhores vereadores, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em seu parecer, conclui por unanimidade pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boas técnicas legislativas ao projeto de lei 25/2025 de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Afonso Caldas. Coloca em discussão o parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo vereadores a discutir, coloca em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados, que não aprovam, se levantem. Aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Excelentíssimos senhores vereadores, a Comissão de Finanças e Orçamento, em seu parecer, conclui por unanimidade pela aprovação do projeto de lei número 025/2025 de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Afonso Caldas. Coloca em discussão o parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo vereadores a discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, que não aprovam se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o projeto. Não havendo vereadores a discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, que não aprovam se levantem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, em nome de Deus e do povo Afonso Caldense, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril, corrente ano, às 9 horas, ou extraordinariamente, segundo as necessidades dos poderes executivo ou legislativo. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.